A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 266º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Esther. Trago os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 para a meditação. A inspiração do dia. A providência de Deus no provimento de uma rainha. A providência de Deus no meio de uma trama. E o primeiro banquete de Esther, um pedido inicial. No capítulo 1 destaca o versículo 1, nos dias de Assuero. Assuero, deste livro, é comumente conhecido pelo seu nome grego, Xerxes. Foi monarca da Pérsia em 486 a 465 a.C., datas importantes relacionadas com o livro de Esther. Primeiro, o cativeiro dos judeus por Nabucodonosor em 586 a.C. Segundo, a volta dos judeus do cativeiro em 538 a.C., permitida por Ciro. Terceiro, o reinado de Esther como rainha da Pérsia, a partir de 479 a.C. Quarto, a viagem de Esdras, com autorização da corte, de Babilônia para Jerusalém, em 458 a.C. Assim sendo, os eventos do livro de Esther ocorreram uns 21 anos antes de Esdras conduzir um segundo grupo de exilados a Jerusalém. No versículo 13 destacam: entendiam dos tempos. Às vezes, os sábios segundo o mundo conhecem mais os tempos do que os líderes supostamente sábios. Entre os crentes, para um estudo sobre o conhecimento dos tempos. No capítulo 2 destaca o versículo 4. E a moça reine em lugar de Vasti. O livro de Esther, embora não mencione explicitamente o nome de Deus, demonstra sua incessante providência em favor do povo judeu. Ele dirige, prevalece e usa o agir de homens e mulheres para cumprir seus propósitos e preservar seu povo escolhido. O livro demonstra a previsão e providência de Deus da seguinte maneira. Primeiro, por Vasti recusar a vir à festa do rei. Esther, uma moça judia, foi escolhida para ser rainha. Segundo, Mardoqueu, também judeu e parente próximo de Esther, descobriu uma conspiração para matar o rei. Terceiro, o rei concedeu a Esther favor especial. Quarto, o rei descobriu que Mardoqueu lhe salvara a vida. Quinto, o rei decidiu honrar a Mardoqueu no momento exato em que Hamã entrou. Sexto, o rei ajudou Esther e o povo judeu, o qual estava a ponto de ser destruído. Sétimo, Mardoqueu tornou-se muito influente junto ao rei. No versículo 6 destaco que fora transportado com os cativos. Foi Quis, o bisavô de Mardoqueu, e não o próprio Mardoqueu, que foi transportado de Jerusalém como cativo, juntamente com o rei Jeconias, em 597 a.C. Jeconias é também chamado de Jeoaquim. Está lá descrito no livro 2 de Reis, capítulo 24, versículo 6. No versículo 17 destaco: e a fez rainha. O rei persa, nomeando Esther como rainha, ilustra como Deus pode mudar o coração dos ímpios para que eles cumpram seus propósitos. Esther tinha agora condições de ajudar o seu próprio povo, o que se tornou necessário 5 anos mais tarde. Deus usou as decisões espontâneas das pessoas envolvidas para proteger o seu povo. No versículo 20 destaco como Mardoqueu lhe ordenara. Embora Esther tivesse sido escolhida e coroada rainha do grande império persa, não se orgulhou
nem se envaideceu por causa da sua posição social e do seu poder que acabara de receber. Não desprezava os conselhos do seu primo, de condição humilde, nem menosprezou a sua tradição espiritual. Pelo contrário, manifestava um espírito de mansidão, humildade e submissão após tornar-se rainha, como sempre fizera antes. No capítulo 3, versículo 2, destaco: Mardoqueu não se inclinava. Mardoqueu, por sua lealdade a Deus, recusou-se a inclinar-se diante de Ramã. Tudo indica que a homenagem prestada a Ramã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordou em curvar-se ou prostrar-se diante de Ramã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. No versículo 4 destaco: era judeu. Os que conheciam Mardoqueu queriam saber por que ele não se prostrava perante Ramã. Sua resposta era uma só: ele era judeu. Primeiro, Deus enviou os judeus ao cativeiro para purificá-los da idolatria. Já vimos no livro de Esdras e Neemias que os judeus que voltaram a Jerusalém tinham aprendido a lição e queriam um culto livre da idolatria. O livro de Ester mostra que os judeus que não retornaram também aprenderam a lição. Nessa época, os judeus significava muito. Eles se recusavam a curvar-se diante de qualquer ídolo ou ser humano. Segundo para nós, ser cristãos deve significar muito. Como Mardoqueu, devemos tomar posição firme e pública ao lado de Cristo e dos santos padrões da atual sociedade mundana. No versículo 6 destaco: Ramã, pois procurou destruir todos os judeus. Ramã, primeiro-ministro da Pérsia, é o primeiro elemento político na Bíblia que maquinou uma conspiração sinistra para o extermínio de todos os judeus da sua esfera política. Tal conspiração genocida contra a raça judaica tem o seu paralelo na conspiração de Antíoco Epifânio no século II a.C., na conspiração de Hitler na Europa do século XX e no Anticristo no fim da presente era, o qual procurará destruir todos os judeus e cristãos de então. No versículo 7 destaco: se lançou por. Por é um termo ligado a dados. Ramã usou dados para determinar o dia da sorte em que destruiria os judeus. Decorreu quase um ano entre o dia em que Ramã lançou a sorte e a execução do plano. Foi o tempo suficiente na providência divina para Mardoqueu e Ester neutralizarem a conspiração maligna de Ramã. No versículo 8 destaco: cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Um dos propósitos de Deus ao outorgar a lei a Israel era torná-los um povo diferente de todos os outros povos. Ramã observava algo diferente nos judeus e os odiava por isso. No novo concerto, é a vontade de Deus que seu povo seja separado e diferente do mundo, um povo santo, adquirido para ele mesmo. Hoje, como então, o mundo odeia o povo de Deus, pois os crentes são diferentes, santos e justos. No capítulo 4, destaco o versículo 14: se de todo te calares. Mardoqueu cria que o propósito de Deus era usar Ester para livrar Israel, e que ela chegara a ser rainha para cumprir esse propósito. Mesmo assim, Mardoqueu sabia que Ester poderia falhar nesse propósito se ela não cumprisse o seu papel no plano divino do livramento. Se ela deixasse de socorrer os judeus, também pereceria. Os propósitos soberanos de Deus geralmente incluem a responsabilidade humana. No versículo 14 destaco: para tal tempo como este chegastes a este reino. Este trecho revela o significado deste livro. Deus participa dos acontecimentos do mundo para salvar o seu povo do mal.
e cumprir seus propósitos redentores em seu favor. Todos os crentes devem lembrar-se de que Deus está no controle do que aconteceste ao nosso redor, para nos livrar deste presente mundo maligno e nos levar para estarmos com Ele para sempre. No versículo 16 destaco: e, perecendo, pereço. Esther estava disposta a dar a sua vida no esforço para salvar o seu povo. Ela faria o que lhe competisse e deixaria o resultado com Deus. Deus não abençoará aqueles que se calam para manter seu lugar ou posição, mas para aqueles que, por amor a Deus e a sua palavra, falam a verdade mesmo com o risco de sofrerem grande dano. Mardoqueu e Esther estavam dispostos a morrer, se necessário fosse, na luta contra as forças do mal. Tornam-se exemplos de obediência às suas convicções religiosas. E por fim, o capítulo 5 destaca somente o versículo 13. Tudo isso não me satisfaz. Embora Ramã possuísse riqueza, glória, poder e posição social, era um homem insatisfeito e descontente. Mardoqueu, por outro lado, tinha força de caráter, convicções religiosas e confiança no seu Deus. Ramã sabia disso dentro de si, que Mardoqueu era o melhor deles dois, e por isso o odiava. Aos olhos de Deus, a grandeza nunca consiste na riqueza, no poder ou na condição social, mas na fidelidade, na dedicação a Ele e na luta em prol dos seus justos propósitos na terra. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.